Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que nós temos de estar falando desse Deus abençoadíssimo, desse Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória. Amém? Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É mais uma oportunidade que Deus tem dado ao pastor Carlos Sales nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Amém? Glórias a Deus, é muito bom nós estarmos juntos. Eu quero orar por você nesta manhã em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por mais uma manhã, muito obrigado, ó Pai, pelas Tuas mãos potentes, ó Pai, sobre cada servo Teu, sobre cada serva. Esta pessoa, Pai, que ora comigo nesse instante, Pai, aleluia, que tem estado sensível, ó Pai, ao Teu Santo Espírito, ó Pai, opera, Senhor, maravilhosamente na vida dela, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o choro pode durar uma noite, ó Pai, mas a alegria vem pelo amanhecer. É momento, ó Pai, de nós estarmos nos alegrando. É momento, ó Pai, de nós estarmos contemplando, ó Pai, a virtude vitoriosa do Teu Santo Espírito, ó Pai, sobre as nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, aleluia, nos ajudando, ó Pai, a vencer, Senhor Deus, as dores, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, que Teu propósito venha se cumprir, Pai, que todo principados e potestades, ó Pai, venha se cair por terra, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós, aleluia, o imploramos, ó Pai, que as Tuas dádivas, Pai, estejam nos alcançando. Ó Deus, que, aleluia, o temor, ó Pai, aleluia, sendo das coisas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, ó Deus, se levantado, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, há de cair por terra, Pai, que Teu filho e a Tua filha, Pai, ó Deus, há de conseguir, Pai, aleluia, Senhor Deus, ó Pai amado, vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos a cada um deles. Assim, Deus, nós o adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade. Assim nós colocamos a nossa vida no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, seja bem-vinda. Também a nossa amada irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja aí o abençoando nessa manhã. Nosso amado irmão José Vidal, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo tempo Deus tem sido maravilhoso para conosco e nós o adoramos em espírito e em verdade, amém? Aleluia, é muito bom nós estarmos aqui, é muito bom nós estarmos falando desse Deus que tudo pode na minha vida e na tua vida, amém? Glórias a Deus, aleluia. Eu trouxe uma mensagem, eu acho que os irmãos já viram aí, no Facebook. Eu gostei muito dessa mensagem. Ontem à noite eu estava preparando, para trazer hoje de manhã, e eu gostei muito dessa mensagem, mas eu tenho uma palavra, de motivação para cada um de nós, e essa palavra de motivação, ela diz assim: a grandeza vem não quando as coisas sempre vão bem para você, mas a grandeza vem quando você realmente, aleluia, é testado. Quando você sofre alguns golpes, algumas decepções, quando a tristeza chega. Porque apenas se você esteve no mais profundo dos vales, você poderá um dia saber o quão magnífico é estar no topo da mais alta montanha. Muitas vezes nós passamos por vales e, amados irmãos, outro dia eu estava pregando a respeito de muitas irresponsabilidades dos profetas atuais e também dos pregadores atuais, dizendo que haverá vitória nessa terra. A única vitória que eu vejo nessa terra, meu amado irmão, muitas vezes, porque
o sonho e o propósito, muitas vezes, de cada um de nós é ter uma casa, uma mansão, piscina, carros de luxos e viver uma vida plena nessa terra. Mas esse não é o propósito de Deus para a minha vida e para a tua vida. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. A gente olha que a palavra do Senhor diz: esses, porém, foram escritos para que creais. Falarei novamente: estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Marcos 10:45: pois o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, ele diz que aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele diz: aquele que não está comigo, ele está contra mim. Aquele que não ajunta comigo, ele espalha. E nós temos inúmeros versículos, amados irmãos, que falam a respeito. Por que o pastor Carlos está falando disso tudo? Eu tenho uma amada irmã, abençoadíssima, muito abençoada essa irmã. Ela lutou com o seu esposo durante 25 anos. Ele tinha um problema muito sério, que ele tinha que fazer hemodiálise quase que diariamente. E durante esses 25 anos, ela lutou tremendamente. E depois de 25 anos, ele veio a falecer. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando nessa manhã. É muito bom nós estarmos juntos, amém? Deus te abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, talvez nós lutamos e lutamos. Esse amado irmão que eu estou dizendo, ele, talvez ele, tempo que ele ficou acamado ali e levado em sua cadeira de roda para as diálises, talvez ele tenha lido a Bíblia diversas vezes, na esperança, de ser curado, na esperança de ter uma vida normal novamente, mas aprove o Senhor levá-lo. Muitas vezes nós passamos pelo vale, mas o único topo e a montanha que nós vamos enxergar, assim como Moisés, Deus falou com Moisés: tu não entrarás na terra prometida, mas tu a verás de longe. Então, ali, ele não entrou na terra prometida, mas Deus mostrou ele lá do topo tudo o que Israel haveria de conquistar. Muitos de nós vamos passar por essas lutas, por essas experiências, e um único topo, a única montanha que nós vamos ter é a Nova Jerusalém, a Jerusalém Celestial. E isso é muito bom. Embora nós queiramos, ter sucesso nessa terra, mas o sucesso na Jerusalém Celestial eu creio que é muito melhor. Então, que possamos lutar, que possamos estar indo de força em força, de fé em fé, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele tem o melhor para a minha vida, Ele tem o melhor para a tua vida, em nome de Jesus, amém? E o texto de reflexão que eu trouxe, ele fala a respeito da ironia da vida.
Ele diz assim: sabe qual é a ironia da vida? É ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. Quando ele diz suspirar pela infância perdida, é querer voltar atrás e não ter mais como voltar atrás. Ele diz assim: é perder a saúde para ter dinheiro e depois perder o dinheiro para ter saúde. É pensar ansiosamente no futuro, esquecer do presente. E mesmo assim, não viver nem o presente e nem o futuro. É viver como se nunca fôssemos morrer e morrer sem nunca ter vivido. A vida é feita destas contradições, A palavra vida tem um V. O resto é ida. Desfrute do presente e das companhias de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, porque é quando Deus te diz: levanta-te, te presenteio com outra oportunidade de viver e de começar novamente. Os dias bons te trazem felicidade e os dias ruins te dão experiência. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humano, as quedas te mantêm humilde, mas só Deus te coloca de pé. É um texto boníssimo, é um texto assim maravilhoso. E olhando para esse texto, a gente traz dele e extrai dele assim o núcleo, o que ele está dizendo, o que ele está falando. Ele está falando sobre pressa. Nós temos muita pressa. Muitas vezes a gente chega na casa de uma pessoa, a pessoa assim: vamos tomar um café. Eu não posso, comadre, compadre, porque eu estou com pressa. Meu filho vai chegar e eu tenho que sair depressa. Vamos almoçar, e quando nós almoçamos com pressa. Fala: eu tenho que almoçar depressa porque já estou atrasado para voltar ao trabalho. Em tudo nós temos pressa. E tem um ditado no mundo que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Nós temos pressa de correr. Nós temos pressa para tudo, amados irmãos. E quando nós olhamos para a pressa, a gente olha, conforme nós já pregamos e já falamos, que nós queimamos etapas da vida. Hoje nós não vemos as meninas mais brincarem de boneca, brincarem de casinha. A gente não vê mais os jovens brincar de carrinho. Eu lembro quando eu era pequeno, eu era assim apaixonado por caminhões, por pá mecânica, e ficava brincando ali com a pá mecânica, colocando terra na caçamba do caminhão. E fazia aquelas estradas monumentais. Era muito bom. A gente brincava de pique de esconder, brincava de polícia ladrão,
brincava de pique rouba-bandeira, de queimada, jogávamos bola, nadávamos nos rios, nas represas, cachoeiras. Isso nós aprendemos a fazer e foi muito bom. Eu já falei algumas vezes aqui que os namoros não eram como os namoros que hoje são assim tão apressados, né? Nós mandávamos bilhetes, não tinha celulares para mandar mensagem, não tinha celulares para mandar nudes, e a gente não fazia isso. A gente tinha respeito pelas filhas das outras pessoas, as filhas dos outros. Eu lembro que quando a gente gostava de alguém, a gente mandava um bilhetinho, ou a gente encontrava alguma pessoa conhecida, fala com ela a meu respeito, fala que eu estou gostando dela, ou gostando dele. E era dessa forma. E quando a gente passava a gostar, o coração quase saía pela boca, batia forte e a gente quase passava mal. Hoje as coisas estão tão apressadas que meninas de 10 anos já estão grávidas e são mães. Os pais de hoje têm 10, 12 anos. As coisas mudaram de uma forma extraordinária. Estão queimando etapas. E as situações têm sido cada vez mais desastrosas. Eu criei meus filhos aqui no Rio de Janeiro, que até 10, 12 anos, 13 anos ainda levava eles para a escola. A gente tinha um cuidado tremendo com eles. E quando eles saíam para algum lugar, na casa de um amigo ou de uma amiga, até com 19 anos, eles ligavam para casa: pai, mãe, eu vou dormir aqui. E as meninas que estavam do lado deles na outra casa falavam: você tem que avisar teu pai, tem que avisar tua mãe, você já é de maior. Ele fala: não, a minha mãe e o meu pai, eles ficam preocupados comigo e eu tenho que avisar a eles. A gente precisa entender o que é essa pressa tão grande que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós estamos deixando de viver por causa dessa pressa. Nós não degustamos mais os alimentos, nós engolimos os alimentos. Nós não temos tempo mais para sentar em uma mesa com a família. Nós não temos tempo mais para Deus. Antigamente a gente ficava contando os dias, a hora, para estar indo à igreja, para colocar aquela roupa. A gente passava a roupa, deixava a roupa dobradinha no guarda-roupa ou deixava no cabide e falava assim: essa aqui eu vou para a igreja domingo. A gente tinha prazer em cada detalhe que nós fazíamos. Nós nos preparávamos para todas as coisas que nós iríamos fazer. Hoje as coisas tomaram um rumo que nós não temos mais tempo para nada. A palavra do Senhor, ela vem na minha vida e na tua vida nessa manhã dessa maneira. O que o Senhor está dizendo para Abacuque está em Abacuque capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4. Abacuque
capítulo 2, do versículo 2 ao versículo 4, que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. Então, aleluia, e não enganará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. E essa palavra se repete em Hebreus 10:38, que diz assim: o justo viverá da fé. Mas se o justo recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que o Senhor, Ele está dizendo para Abacuque, conforme diz aqui, aleluia, nos estudiosos, no rodapé da página diz, no capítulo, aleluia, 2 de Abacuque. Deus, aleluia, responde a Abacuque acerca da predominância do mal neste mundo e do possível aniquilamento dos justos. O Senhor declara que viria um tempo em que todos os ímpios haveriam de ser destruídos e que os únicos a ficarem firmes seriam justos, os que se relacionam com Ele. É o que está escrito. Diz a palavra do Senhor, referindo ao capítulo 2, versículo 3, a visão para o tempo determinado. A solução do problema de Abacuque viria somente no tempo determinado por Deus. Então seria colocado um ponto final à iniquidade do mundo. Os fiéis de Deus teriam de esperá-lo, ainda que, aleluia, que parecesse levar um tempo. A semelhança de Abacuque, devemos esperar a justa intervenção de Deus no fim desta era. Quando Cristo, aleluia, levar o justo deste mundo, toda a iniquidade será aniquilada. Cristo, Ele está às portas. Cristo, Ele está presente. Nós estamos no tempo do fim. E uma das coisas, meu amado irmão, que eu quero dizer ao meu amado irmão, à minha amada irmã, é que nós temos que orar ao Senhor para que nós não venhamos ser pegos de surpresa. Eu estava outro dia, eu até falei um pouco por alto, eu costumo aceitar as pessoas no meu WhatsApp para estar orando, para estar intercedendo, enviando as minhas mensagens. E até mesmo no Facebook tem o meu WhatsApp que eu coloquei algumas vezes. E uma jovem, ela começou a falar comigo, eu falar com ela e falando a respeito de Deus. E esta jovem, ela mandou 2 fotos nuas para mim. E ela disse assim: gostou? Eu falei: não gostei não. Eu não te pedi para mandar foto. Eu sou um pastor, tenho esposa e tenho 3 filhos lindos. E mandei para ela as fotos dos meus filhos e da minha esposa.
E todas as pregações que eu fazia, conforme eu estou fazendo nessa manhã, eu mandava para ela, e sempre animando-a, falando a respeito de Deus. E ela com lascívias, né, falando coisas que não convinha, e eu sempre falando de Deus para ela. E o intuito do meu coração era fazer com que ela pudesse estar mudando o seu coração em relação a tudo que estava no coração dela. Porque eu dizia para o Senhor, eu estou preparado para lidar com esse certo tipo de coisa. E tem muitos homens que têm as suas famílias que não estão preparados para lidar com esse tipo de coisa ainda, porque ainda estão vivendo na carne. Mas o Espírito Santo de Deus tem me fortalecido, e sempre mandando mensagens abençoadíssimas. Por uma semana nós nos falamos a respeito da palavra de Deus, e eu sempre mandando mensagem e ela sempre persuadindo para um outro lado. E nisso, meu amado irmão, quando na semana que essa pessoa ela ligou, ela disse assim, ligou uma pessoa, o meu telefone estava no concerto, conforme eu falei com os irmãos, que eu estava fazendo a live pelo telefone da minha esposa. E o meu telefone estava no concerto. E uma determinada pessoa, dizendo que era delegado, ligou, mandou uma mensagem e ligou dizendo: olha, aqui é o delegado do estado do Rio Grande do Sul, para aquele lado lá. E eu estou aqui com o telefone da jovem tal, e os pais dela entrou com um processo aqui, com a queixa contra você, e você a qualquer momento pode ser preso por estar relacionando com uma jovem. Eu levei um susto, eu falei, meu Deus, eu não falei nada a respeito de sexualidade. Eu tenho um coração puro, a mente pura diante de Deus. Mas aquilo eu levei um susto. E ela, durante as nossas conversas, ela pedia para mandar fotos nuas da minha pessoa para ela. E eu, em todas as vezes, eu trouxe a palavra de Deus respondendo esta jovem. E quando nós fomos ver tal coisa, eu levei tudo o que eu tinha em relação a essa gama de coisas, eu levei para o meu advogado. Eu falei, olha, aconteceu isso, tinha tudo direitinho, coloquei para ele. E nisso nós fomos saber que tudo isso era golpe. Um golpista, ele estava usando de estratégias para extorquir dinheiro de pastores, de pessoas de boa fé, que muitas vezes caía na lábia dessas situações de engodo. Aqui fica um alerta para mulheres e homens de Deus. Eu louvo e engrandeço o meu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque o Espírito Santo de Deus, ele opera tanto querer conforme efetuar. Eu imaginei, meu amado irmão, minha amada irmã, se eu tivesse feito alguma coisa, uma única coisa, um dedinho que fosse, uma unha, se eu tivesse feito alguma coisa que contradizesse a palavra de Deus, as virtudes do Espírito Santo de Deus, se eu falhasse um dedo que fosse,
mesmo sendo uma situação de engodo, mesmo sendo uma situação de extorsão. Eu mesmo diria que eu não poderia continuar pregando o Evangelho, porque eu fui pego em laços. Mas o que eu quero dizer para o amado irmão, para a amada irmã, a palavra de Deus diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem lá do alto do Pai da Luz, em que não há sombra de variação. Isso não vem de vós, mas vem de Deus. Eu glorifico e exalto o nome do meu Deus, que não deixou com que eu caísse nesse engodo. Porque quantos homens e quantas mulheres, amados irmãos, têm caído em tais armadilhas? O advogado, ele buscou na internet que quantos homens tinham passado por situações, uns perdido carro, outros perdido casa, outros perdido dinheiro, um deles perdeu 12 mil reais. E quantas situações têm acontecido dessa forma? Amados irmãos, haverá um dia que o Senhor, o Deus de Israel, virá buscar a sua igreja. E diz a palavra que ele virá como ladrão na noite. Muitos têm sido pegos de surpresa, muitos têm caído em ciladas dessa vida. Mas nós precisamos aprender a viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida irrepreensível diante do Deus de Israel. Eu não glorifico a mim mesmo pelo que aconteceu comigo, eu consegui passar, mas eu glorifico ao meu Deus, porque nós somos falhos, mas o nosso Deus, ele é grande. Nosso Deus, ele cuida de nós. Nosso Deus, ele faz toda a diferença na nossa vida. E muitas vezes nós somos, assim, a palavra do Senhor diz que os filhos das trevas, eles são mais sagazes do que os filhos da luz, são mais prudentes. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos um coração bom demais, muitas vezes nós nos doamos, nós achamos que tudo é um conto de fadas, quando verdadeiramente tem demônios por trás, cheios de vontade de te julgar no inferno, cheio de vontade de te apunhalar, te julgar na prisão, te fazer vergonha diante do Evangelho do Senhor. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, ele entrou com uma providência tão grande que eu senti assim muito feliz. A minha esposa, ela estava a todo tempo acompanhando a situação. Eu falei, eu quero evangelizar, eu estou pronto, eu quero falar de Deus. Porque essa jovem, ela está fazendo com as pessoas, com os outros homens, o que ela está fazendo comigo, ela deve estar fazendo com os outros homens, para que ela não venha destruir famílias, para que ela venha aprender de Deus. Talvez a gente está com um coração muito bom, mas talvez nem era uma jovem que estava por trás daquilo tudo. Era uma pessoa pronta a extorquir, era um bandido, era uma pessoa que estava a serviço de Satanás. Nós temos que estar preparados. Quantos pastores têm caído, quantas mulheres de Deus têm caído. E a gente precisa colocar Deus em primeiro lugar. Nós precisamos buscar Deus. Falar, Deus, olha, verdadeiramente eu não consigo, mas o Senhor, o Deus de Israel, pode me fortalecer. O Senhor pode fazer toda a diferença na minha vida. E muitas vezes, amados irmãos, a vontade da carne, a concupiscência faz com que nós venhamos ser destruídos. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele te fortalece na data desse dia. Amém? Então, a palavra do Senhor, ela diz assim, preste bem atenção, essa visão do tempo determinado, né? A gente vê que emergirá o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo, o justo,
ele emergirá vitorioso, e os retos contrastados com orgulhosos e ímpios, aleluia, os corações dos justos voltem a Deus, pois tem como, aleluia, Pai, a Deus, e possui estreita comunhão com Ele, e lhes obedecem à vontade. O justo deve viver nesse mundo mediante a sua fé em Deus. Aqui significa ficar firme, com confiança em Deus, na retidão dos seus caminhos e na lealdade pessoal a Ele como Salvador e Senhor, e também a perseverança moral para seguir, aleluia, os seus caminhos. Paulo desenvolve este tema em primeira, aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus, em Romanos, capítulo 1, versículo 17. E a gente tem lido muito a respeito de Romanos. Então, nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, buscar a esse Deus, o engodo desse mundo, as situações que têm acontecido, o amor ao dinheiro, a status. Hoje, se você disser que não tem um tostão no bolso, você é medido como fracassado. As pessoas são medidas hoje em dia pelo que se tem financeiramente, pelo que se tem quando a pessoa olha, tem carro, tem casa, tem um bom relógio. Elas são medidas pelo que se tem. Quando você não tem, você é nivelado por baixo. A gente olha, amados irmãos, quando Deus ele chega na casa de Jessé, até o próprio profeta, ele olha a Eliabe, ele olha a Samar, ele olha os filhos de Jessé, e ele diz assim: eu estou diante do novo rei de Israel. Mas o Senhor do céu brada ao coração do profeta, fala: eu não vejo como um homem vê. Um homem contempla o que vê os olhos, mas eu sondo o coração. Nós precisamos entender o que Deus ele tem feito na minha vida e na tua vida. Muitas vezes as pessoas têm te nivelado por baixo, mas Deus tem feito toda a diferença na sua vida. Então, meu amado irmão, não tenha pressa, tenha calma. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Ontem nós estávamos falando a respeito nas frases motivacionais, nós estávamos falando um degrau de cada vez. Nós falamos, parece que durante essa semana ainda, não sei se foi domingo ou no sábado, nós estávamos falando, domingo não, no sábado, nós estávamos falando daquele carro que um homem comprou, um carro tão bonito, que o menino deu uma tijolada no carro. E o homem, ele disse que nunca consertou a porta do seu carro para que ele venha lembrar de não andar tão depressa para poder ouvir o pedido de socorro dos outros. Nós precisamos entender o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, assim como a irmã Berenice está dizendo, que Deus abençoe, essa pessoa, que haja cura na sua alma, para que essas pessoas que tentam o mal, que as misericórdias de Deus, do Pai Celestial, venham alcançar. Amém? Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Meus amados irmãos, Deus, Ele é misericordioso
para comigo e para contigo. Imagina, eu vejo assim, se coloque no lugar da outra pessoa, o que a outra pessoa está passando, o que ela passou. Eu fico olhando para essa situação e eu falo assim, eu poderia ter caído. Eu não caí, porque Deus estava comigo e Ele está comigo. O Espírito Santo de Deus, Ele está comigo. Deus, Ele tem sido assim maravilhoso. Imagina você nessa situação. Já imaginou que situação diabólica? E muitas vezes o inimigo de nossas almas, ele nos coloca, mas Deus, o amado de nossas almas, ele vem socorrer, ele vem fazer toda a diferença. O que aconteceu é que o advogado, ele pegou os telefones, tanto da suposta menina como do suposto advogado, telefonou e não houve ninguém que respondesse. As pessoas, elas fazem esse tipo de coisa. Elas ficam te assediando durante uma semana. Determinado dia daquela semana, ela lança essa situação aí contra você. Aí vai extorquir de você todo o dinheiro. Extorque dinheiro, casa, apartamento, extorque tudo. Depois elas quebram o chip do telefone e jogam fora. Cuidado com as armadilhas desse mundo. Tema a Deus, busque a Deus. Te coloque na brecha e fale ao Espírito Santo de Deus, me fortaleça. Deus me fortaleceu, Deus me deu força. Deus sempre foi e sempre será comigo. E eu louvo e engrandeço o seu nome. Eu magnifico, eu exalto. Já sofri muitos ataques como este, através das redes sociais, mas esse foi um dos maiores ataques que eu tive. Mas Deus esteve comigo todo o tempo. Eu o glorifico, eu o exalto. E que Deus esteja também te capacitando, te exaltando, cuidando de você nessa manhã. Amém? Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos cumprir todo o propósito do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Eu quero estar orando nesse momento, quero estar falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Glórias a Deus, Deus esteja abençoando. Aí nossa irmã Berenice está dizendo aqui, Ministério da Palavra em Temor, Sabedoria Divina, aleluia, te dá o pastor Carlos Salles. Amém? Glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, em tua vida, em obediência para com Deus. Amém. Glórias a Deus. Vamos estar orando nesse momento, vamos estar clamando ao Senhor. Amém. Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo. Em todo tempo, Ele é bom. Amém. Glórias a Deus. Oremos. A irmã Noemi está dizendo, o diabo arma o tempo todo, mas Deus é mais. Amém. Glórias a Deus. Oremos então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos das tuas bênçãos, ó Pai, e que o poder do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos renovando, lavando, remindo, transformando. Que nós possamos, ó Pai, aleluia, estarmos, ó Pai, atentamente ouvindo a tua voz, ó Pai. Nós sabemos que a tua palavra, Pai, aleluia, tem, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, a função, Pai, de nos ensinar, de nos auxiliar. E se o Senhor disse, Senhor Deus, a Abacuque, Senhor Deus,
aleluia, a respeito da pressa de um homem, Pai, mas o Senhor fala, escreve em letras bem legível em tábuas, para os que passam correndo possam ler. Então, há uma preocupação do Senhor conosco, e que nós venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, nos enchendo do Teu Espírito Santo, da Tua presença maravilhosa, e que jamais venhamos tirar os olhos, ó Pai, da Tua palavra, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, lavando, remindo e transformando. Assim, ó Deus, nós, aleluia, oramos ao Senhor, assim nós clamamos ao Senhor, que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus esteja abençoando aos nossos amados irmãos, às nossas amadas irmãs. Continue orando pelo pastor Carlos. As lutas, elas estão aí. Nós sabemos que, aleluia, o inimigo ele fica assim furioso, né, com as nossas vidas, e assim armando ciladas, né? E a gente precisa buscar Deus, e Deus ele cumprirá o desejo do nosso coração. Deus ele fará maravilhas na minha vida e na tua vida. Nós precisamos crer que ele virá com seu socorro. E sabemos que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus ele veio para dar vida, vida em abundância. É por causa disso que nós temos que estar preparados todos os dias e nos alimentarmos da palavra do Senhor. Deus fala aí, aquele que pensa estar de pé, cuida para que não caia. A gente precisa entender que muitas vezes nós pensamos que estamos de pé, mas quando nós estamos de pé, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que estar sempre com as Sagradas Escrituras. Isso aqui, ó, é o nosso passaporte, isso aqui é o nosso escudo, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. A palavra significa o próprio Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, isso é o nosso travesseiro. Isso tem que estar na mesinha de cabeceira da nossa cama. Eu trago ela no meu carro. Eu vou em todos os lugares com a minha Sagrada Escritura. Nós precisamos estar munidos da espada do Espírito. Em nome de Jesus. Amém? Deus esteja te abençoando. Continue orando pelo pastor Carlos, pela saúde do pastor Carlos, pelo ministério. Continue orando, né, para que o Espírito Santo esteja aí protegendo, guardando, porque não é fácil passar por essas situações. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque o telefone estava no concerto. E a gente vê, meu amado irmão, a astúcia do diabo. A pessoa, quando está crescendo na presença do Senhor, quando está pregando, quando está indo, ele fica furioso, querendo parar um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas Deus é mais. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque até mesmo se eu não fosse pego pela justiça ou por qualquer coisa, mas se eu caísse para mim mesmo, eu teria decepcionado com a minha própria pessoa. Mas eu glorifico a Deus, e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele, pela minha vitória. Eu honro ao meu Deus. Que nenhum momento, meu amado irmão, eu lancei uma palavra maliciosa, uma palavra de engodo, uma palavra desejando alguma coisa da carne. Em todo o tempo, o Espírito Santo foi quem me conduziu. E eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Amém? Então esteja aí em nome de Jesus, compartilhando o vídeo, abençoando vidas. Como eu falei para os amados irmãos, o pastor Carlos, ele foi impedido de estar aí compartilhando, porque eu compartilho para vários grupos, né? Várias pessoas, vários países aí têm recebido essa mensagem.
E uma forma de paralisar a obra do Senhor, muitas vezes, os meios de comunicação. A gente não sabe a procedência dos meios de comunicação, se o dono daquele meio de comunicação ele é fiel ao Senhor ou se ele professa outra fé. E assim, muitas vezes, nós temos sido impedidos de levar a palavra de Deus avante. Porque se fosse intuito de fazer com que a palavra de Deus se propagasse, não teria me bloqueado. Porque vê o meu trabalho, eu trabalho para Deus. Eu não recebo nenhum tostão para trabalhar para Deus. Eu trabalho muitas vezes doando meu tempo e o meu dinheiro para trabalhar para Deus. Eu faço, amados irmãos, isso com um coração puro, alegre. Eu tenho alegria de trabalhar para o Senhor. Então, que nós venhamos, em nome de Jesus, estar compartilhando aí, compartilhe os vídeos do pastor Carlos aí, para estar chegando a mais e mais pessoas, amém? Ontem eu dei uma olhada aí, os irmãos compartilharam, eu fiquei assim feliz, amém? Fiquei feliz, então Deus esteja abençoando os amados irmãos, Deus esteja aí operando e Deus esteja aí retribuindo esse favor, amém? Que Deus abençoe, então fica na paz. Eu quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Então, um abração do pastor Carlos aí. Hoje eu tenho trabalho, né? Daqui a pouco estarei indo trabalhar. Que Deus esteja aí abençoando, né, a vida de cada um de vocês. Uma boa terça-feira. Quando for às 19 horas, nós estaremos juntos novamente. Às 19 horas, hoje é culto da família. Nós temos aí como preletora, né, a nossa missionária Vera. Se der para ela vir, ela vai estar conosco. E eu convido você para estar aí conosco às 19 horas no culto da família. Amém? Deus abençoe você. Deus esteja aí derramando suas bênçãos inefáveis sobre cada um de vocês em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe.